Fala, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O padre Fábio Marinho, ele falou sobre como a Igreja Católica trata o homossexualismo e o que diz o Catecismo da Igreja. Vamos ver o que disse aí num podcast o padre Fábio Marinho. E você tocou numa questão assim nevrálgica da igreja, né? Porque é muito mais abominável aos olhos dos fiéis do que para a instituição. Eu estava pegando aqui, quando você falava, o que o catecismo afirma. Tá. Ou seja, o catecismo que é o documento oficial da igreja. Se me permite, eu vou ler um trechinho. Então, o Catecismo da Igreja Católica afirma que as pessoas com inclinação homossexual devem ser tratadas com respeito, compaixão e sensibilidade. Show. A Igreja condena qualquer forma de discriminação ou violência contra pessoas homossexuais, reconhecendo a sua dignidade como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E no parágrafo 2358, a Sagrada Igreja declara: devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. E evite-se, em relação a eles, todo sinal de discriminação injusta. O segundo ponto do catecismo reconhece que a inclinação homossexual por si só não constitui pecado, mas a descreve como tendência objetivamente desordenada. Para de ser tão CID. Isso significa que, na visão da igreja, a atração pelo mesmo sexo não corresponde ao propósito da sexualidade humana, conforme o plano de Deus. No entanto, o simples fato de ter essa inclinação não implica numa culpa moral ou um pecado. O parágrafo 2357 do Catecismo da Igreja Católica descreve a inclinação homossexual como objetivamente desordenada, pois, segundo a visão tradicional da Santa Igreja, a sexualidade tem uma finalidade procriativa e unitiva, reservada para o matrimônio entre um homem e uma mulher. A terceira posição da igreja e última no catecismo diz o seguinte, professor: a igreja faz uma distinção clara entre a inclinação homossexual e a prática homossexual. Segundo o catecismo da igreja, os atos homossexuais são considerados moralmente errados, porque na visão da igreja são contrários à lei natural, uma vez que não resultam na procriação e não correspondem à complementariedade entre o homem e a mulher. No parágrafo 2357 do Catecismo da Igreja Católica, lê-se: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. O ato. A igreja ensina, portanto, que as pessoas com a inclinação homossexual, assim como todas as pessoas que não são casadas, são chamadas à castidade. A castidade, conforme o ensinamento católico, apostólico e romano, é a integração ordenada da sexualidade dentro do plano de vida da pessoa. E para os homossexuais, isso implica viver em continência sexual. O parágrafo 2359 diz: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de domínio de si que ensinam a liberdade interior, por vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã.
E conclui dizendo: a Igreja Católica distingue entre a inclinação homossexual, que em si não é pecado, e os atos, práticas homossexuais, que são considerados contrários à lei moral. Estou enfatizando a palavra moral para mais tarde fazer uma colocação para você. No entanto, o Catecismo da Igreja insiste no respeito e na dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, e as chama à castidade, promovendo a vida em conformidade com os ensinamentos cristãos. Ponto. Por que eu relato a respeito da questão moral? Porque a questão moral na igreja ela pode ser discutida. A questão moral ela não é dogmática. Ela é uma questão que diz respeito à vida e à adaptação. Então, discutir a homossexualidade é uma obrigação dentro da igreja por ser uma questão moral. Que é, inclusive, uma questão onde nós professamos dogmaticamente que o Papa, quando se pronuncia a respeito de questões morais, ele é infalível na questão moral. Se o Papa Francisco pronunciar dizendo, a partir de hoje, na Igreja Católica Apostólica Romana, assim procederemos com relação à homossexualidade. Ele é infalível na fala dele, porque é moral. Acredita-se que ele tem um canal de comunicação privilegiado com Deus, como se ele estivesse representando... Receberia, sem dúvida, uma inspiração para isso, de acordo com o que é latente no corpo místico da Igreja. Então, é importante quando o senhor pergunta, né, por que existe esse viés condenatório? A igreja em si não condena a homossexualidade, a tendência. Ela condena a prática. Como ela condena a prática de um casal que é separado, que nós chamamos de adultério, que são os casais de segunda união. O casal que se separou, as pessoas separadas são chamadas à castidade. Da mesma forma que o homossexual é chamado à castidade. Agora você pergunta, dentro dos bastidores, aquilo que é falado, aquilo que é vivido. De fato, existe muita tendência. Eu não posso afirmar para você, como clérigo, se existe a prática homossexual. Agora, é inegável a tendência homossexual, por vários motivos. Inclusive, na época do doutorado, eu escrevi um artigo sobre isso. Por que os sacerdotes eram tão... trabalhavam na essência do feminino, né? Esse ser afeminado, né? Ou efeminado. E é algo que eu já respondi até no podcast certa vez. A igreja é muito feminina, né? Majoritariamente mulheres. E os padres lidam com as mulheres. Dificilmente você vai ver nos bastidores da igreja um homem atuando junto aos padres. São sempre mulheres. Então acaba que nós, de fato, nos tornamos muito mais próximos de um discurso afeminado, de um discurso de trejeitos afeminados, pelo excesso desse convívio feminino. Mas você não acha que vem de antes? Com o Padre Beto, eu ouvi, e também no livro do Frederic Martel, que muitas pessoas, muitos homens homossexuais acabavam buscando a igreja como um refúgio, porque estavam ficando ali com seus 16, 18 anos, familiares já cobrando, cadê as namoradinhas e tudo, e para poder fugir dessa pressão social... E ter um cargo de status que te elevasse. Exato, vou dar orgulho para minha família, eu não vou ser uma decepção para os meus pais cristãos. Vou ser um líder. Vou ser um líder, vou levar orgulho, olha o status, né? Ser um padre, enfim, um bispo e tudo. Ao mesmo tempo em que, conforme eu aprendi nesse livro que eu estou mencionando, no Armário do Vaticano, existe uma espécie de acordo tácito entre os líderes da igreja de que, olha, desde que vocês não deixem vazar o que acontece aqui dentro, aproveitem, lidem aí com a sua consciência, mas façam, tenham suas relações por aí. Pelo menos é essa mensagem que eu capturei, de que existiria uma coisa tácita, oculta ali, olha, gente, todos aqui sabemos, não é? Tudo bem, faz aí escondidinho na sua, numa boa, como se fosse algo... um acordo mesmo ali, mesmo que não precisássemos aqui, ó, vamos falar explicitamente, não vai ter uma regra, mas... E o problema é quando alguma coisa era vazada.
quando... Até hoje professor. Sim. Só há problema quando vaza. Mas não é como se... Então, você concorda que existe uma espécie de acordo tácito? Antigamente, no macro. No macro. No macro. E aí, só para concluir o raciocínio, e aí muitos homens homossexuais encontravam aí, então, tanto não vou decepcionar meus pais, quanto posso ter uma vida sexualmente ativa. Eu posso curtir a vida como... Eu posso conciliar as duas coisas. Exatamente. E ainda ser uma liderança. E aí, se não me falha a memória, o Beto que comentou comigo que a igreja está tendo uma escassez, uma procura cada vez menor de homens pelo sacerdócio, porque a sociedade está se tornando mais tolerante, ainda bem, então não está havendo tanta decepção mais. Muitas famílias já são mais inclusivas, já não veem como uma coisa ruim você ser gay, você ser lésbica e assim por diante. E está sendo um problema para a igreja. Essa, pelo menos, foi a percepção que o Beto colocou. Beto, eu tenho quase certeza que foi você. Se não foi, me desculpa, mas eu estou assim resgatando das nossas conversas. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema importante também. Eu penso que antigamente, antes da minha geração... Eu já tô aqui quase entrevistando, né, gente? Tá desculpa. Bom, cara, tá ótimo. Mas é porque são questões que realmente... Mais eu vou conduzir um podcast. Começa as perguntas pro Robertinho. Mas eu acredito que nas gerações anteriores à minha geração, isso era uma realidade. Fugir de casa para a igreja. Tanto os homens quanto as mulheres que se tornavam freiras. Freiras, sim. Então, eu penso que era uma realidade. Não só pela sexualidade, mas até pela questão financeira. Porque a gente vê na antiguidade que muitos foram ordenados, muitas mulheres entravam para os conventos ali porque não tinham o que comer em casa, não tinha uma perspectiva de progresso na vida, e os padres missionários passavam pelas vilas e ia levando a molecada para o seminário. Né? Então, você ia ali como uma questão de sobrevivência. E a gente percebe muito isso porque após o Vaticano II, por exemplo, quando mudou-se muitas coisas e acreditou-se que a igreja tinha aberto as portas do paraíso, eu costumo dizer que a ideia dos padres e das freiras, quando termina o Concílio Vaticano II, é que tudo tinha se transformado na porta da esperança do Silvio Santos. Né? Você faz o pedido e agora vai acontecer. Então, os padres deixaram o ministério, o número de padres que abandonou assim, o ministério mesmo, a igreja, foi alarmante. O número de freiras, né? Tanto que elas arrancaram o véu e começaram a usar roupa normal e tiraram a batina. E isso acabou. E as pessoas às vezes me perguntam, por que o senhor não usa batina? Porque a gente é ridicularizado dentro do próprio clero se usar batina. É mesmo? Então, é algo que eu nunca comentei com os meninos. Né? A gente acaba sendo ridicularizado se eu colocar uma batina entre nós, clérigos. Sim. Vai chamar a gente de conservador, vai chamar a gente de pessoa antiga. São as críticas que nós ouvimos dos próprios colegas, inclusive dos bispos. Né? Fala, onde que você está indo? Que fantasia que é essa? Então, os fiéis questionam a gente. Às vezes a gente fala, a gente não usa porque não quer. Não, porque às vezes a gente é ridicularizado pela própria estrutura. Então, antigamente, eu vejo que tinha essa necessidade de entrar para a igreja para esconder muita coisa, para ter muita coisa. Na minha geração, que é a geração dos anos 80, eu não vejo que foi para esconder muita coisa, não. Tem. Tem pessoas que estão ali porque, de fato, conseguiram viver a sua sexualidade plena dentro da instituição que mais sufoca a ideia da sexualidade plena. Pois então, daí a hipocrisia, né? A hipocrisia, sem dúvida nenhuma. Então, não prestam atenção no convite à castidade, porque a igreja deixa muito claro, você pode ser padre e ser homossexual, desde que você esteja orientado para a vida de castidade. Nós falamos sobre a castidade ontem, quando houve a pergunta da Espectro a respeito de masturbação e tudo mais, né? Então, eu vejo que a geração de hoje, esses meninos que estão entrando para o seminário, eles entram hoje por uma questão muito mais apurada de fé, alguns até por uma utopia de uma igreja que não existe mais e acreditam que ela ainda exista, porque as comunidades... A minha visão psicanalítica agora, tá professor? As comunidades hoje, elas são muito bem organizadas para aceitarem os seus membros. As pessoas não precisam mais de uma bengala como a igreja. A pessoa homossexual é muito mais feliz fora das instituições do que dentro delas. Pois é.
Então, elas não precisam hoje de uma gaiola para elas se trancarem para poderem ser plenas. Então, hoje eu não acredito que isso seja uma verdade. Entendi. Nas gerações passadas eu acredito que sim. Até a minha geração talvez sim. Tá. As pessoas entravam com uma forma de poder extravasar aquilo que inconscientemente elas viviam. Porque nas comunidades também, na família, uma família, né, de gente muito simples, isso não é falado, isso é um tabu, nem existe. Sim. E as pessoas vão aflorar a sexualidade, a homossexualidade, depois que entram na instituição. Porque percebem que transitar neste mundo dentro da instituição é mais cômodo do que fora dela. Ah, é. Pois é. E voltando à outra questão que eu te fiz nesse contexto... Você percebe se essa hipocrisia ela ocorre mais porque, poxa, eu acho que é pecado, mas eu me arrependo ali na frente, ninguém vai ficar sabendo de fora, né? Dá para eu levar minha vida, é um pecado como os outros, que todo mundo, né? Eu não preciso ser santo. Ou muitos sacerdotes discordam da doutrina, mas como é muito difícil, você mesmo colocou, você mudar no mundo inteiro, uma questão que se arrasta há séculos. Cara, Deus não é esse cara ou essa entidade LGBT-fóbica. Eu provei isso pro senhor por quê? A lei é moral. Moral pertence ao magistério. Tá. Então ela não é um dogma. Você não acha que Deus acha abominável, então? Não, de forma alguma. E para ele tá tudo bem? Para Deus tá tudo bem. Por que Deus, ao invés de se preocupar com a guerra na Palestina, está preocupado com quem está deitado na sua cama? Eu acho uma excelente questão. Então, nós temos que tirar essa ideia de que Deus é aquele triângulo que a gente tinha nos antigos conventos, com um olho no centro, que nos banheiros dos conventos eram colocado uma pintura desse triângulo com um olho para vigiar a gente tomando banho. Caraca! Não podia se tocar. Não podia ter contato com o seu corpo, intimidade com o seu corpo. E imagina ter contato e olhar para o corpo do outro. Você acha que uma parte considerável, então, dos sacerdotes da Igreja Católica não acreditam que Deus condena a homossexualidade ou a bissexualidade? Sim. Nossa, muito interessante isso. É o que você disse, então. É uma questão muito mais institucional do que de fé. Não é dogma, é moral. Tá. Não é dogmático, é moral. Então não tenho como dizer que é Deus. É a instituição. Sim. E aqui eu preciso defender a instituição, porque ela não obriga ninguém a permanecer. Eu entendo, sim. Como ela não obriga os padres, as freiras e os leigos. Então fica quem quer. Por isso que ela não é uma banca de feira, onde eu escolho só o que eu gosto. Né? Exato. Fábio, sabendo que é uma coisa moral e que são as pessoas que colocam essas observações e entendendo que o Gontijo contou que é muito comum as pessoas de escolhas sexuais que não são hétero estarem lá dentro, a igreja talvez não criava essas regras para poder rebanhar esse grupo e, sei lá, fazer seu próprio clã ali, sabe? Tipo assim, vem pra cá. Eu tô aqui, eu gosto de gente igual a você. Só que veladamente... Eu não posso afirmar se é assim. Não sei se você entendeu o que eu pensei aqui nesse instante. No sentido de arrebanhar, porque como vocês precisam de ter uma vida reta, a gente propõe a castidade tipo assim, para vocês, vocês vão ver a castidade. Eu pensei nisso dentro. porque você falou assim, tem uma gaiola e é mais feliz. E quando você me falou de gaiola, as pessoas vão parando na gaiola. Mas às vezes a gaiola é uma proteção também. É uma proteção. É o que o professor afirmou e eu assinei embaixo. De fato, é uma proteção. Vem aqui veladamente, para não falar assim, a gente está pegando os que seriam, não é o termo, mas é como era enxergado, o pária da sociedade. Vamos tirar essas pessoas para cá e aqui a gente, dentro dessa gaiola, a gente vive um outro mundo. Não sei se é mais... Quando nós estudamos, e agora eu vou pedir para o professor intervir na minha fala. Quando nós estudamos a história da igreja, paralelamente à história da humanidade, nós vamos perceber quando é que a homossexualidade passou a ser vista como uma aberração. Nós estamos falando da corte francesa. Estou errado, professor? De história, com esses detalhes assim, eu já não sei. Porque o termo homossexualidade ele vai ser cunhado na França. Né? É a ideia de esse sexo homo.
Na sociedade, historicamente, as relações homoafetivas, homossexuais, elas sempre foram muito presentes. Sim. Na história da igreja, sempre houve. Né? Até a Idade Média, pós-Idade Média, Renascimento, período do Renascimento é um período de muita sensibilidade, onde os grandes nomes artísticos que estavam dentro das igrejas, fazendo as grandes obras gigantescas da igreja, todos tinham relações homossexuais. Ou bissexuais. Talvez seja melhor afirmar que sejam bissexuais. Porque existia uma normalidade social. Não era visto como uma aberração. Quando é que a moral passa, então, a ver isso como uma aberração? Né? Nós vamos ter isso a partir do iluminismo. Então, aí a igreja precisa combater qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de modernismo que possa mexer com a tradição. Né? Então, aí decreta-se, demoniza-se. Né? E demoniza-se muito mais no discurso, porque a gente vê o que canonicamente a igreja fala a respeito disso. Então, é muito mais um discurso entre leigos do que uma questão canônica a ser discutida pela estrutura da igreja. Porque para a estrutura da igreja está muito claro para nós o que significa. A tendência homossexual é chamada a viver a castidade. E outra coisa, é obrigatório ao cristão católico respeitar, ter compaixão e tratar com amor. Então, é proibido o preconceito dentro da igreja católica. Isso podia ser mais disseminado. Porque as pessoas não leem. Católico é preguiçoso. O católico, ele prefere, hoje em dia principalmente, ele prefere escutar uma apologia de algum padre extremamente moralista, que você sabe muito bem o que esconde por detrás de todo esse moralismo. E eles preferem muito mais pegar esses recortes, né, demonizando um padre Fábio que fala ou que pensa, né, e pegando esses que demonizam situações e circunstâncias, e eles vão sempre fazer prosperar e proliferar o discurso do ódio, né, da intolerância. Mas eu digo que os próprios padres poderiam levar esse tipo de mensagem de Professor, respeito. seria tão difícil para nós, porque nós já somos tão julgados. Então, a própria comunidade... castos ou não celibatários e não castos. Nós somos julgados por todos os lados. Então, dizer isso abertamente para as comunidades exige de nós uma disposição emocional interior muito grande. Eu acabei de dizer para o senhor que o clero está adoecido. Então, existem brigas que nós não compramos por uma questão de saúde emocional. Sim. É mais uma guerra para... É mais uma guerra. Então, assim, seria uma questão que a gente vai comprar estéril, porque não vai mudar absolutamente nada na estrutura da igreja, na moral da igreja, nem naquilo que o povo pensa. Acho que seria inócuo. Dom Quixote e os seus moinhos de vento. Caramba. Mas você não vê num horizonte assim um pouquinho mais distante algum caminho para melhorar? Não na minha geração, eu não vou assistir isso. Talvez, com o passar das gerações, essas discussões e o cristianismo perdendo espaço... Porque a gente vê esse movimento de outras religiões e a própria secularização das sociedades. A gente vê isso no próprio Brasil acontecendo. Lá fora você já tem países com maioria ateia, ou alguns países onde não é que a maioria é ateia, mas a maioria é não religiosa. É neutra. Às vezes são pessoas apateístas que só se desinteressam pelo tema, ou são os espiritualistas que preferem uma espiritualidade mais pessoal e não institucional. Então eu fico me perguntando se gradativamente a perda de poder da igreja não poderia pressionar um pouquinho algumas mudanças assim. Faz sentido? Porque é um tipo de leitura que às vezes eu encontro por aí, pessoas dizendo, olha, se a igreja percebe que ela está perdendo o seu poder, fiéis, isso pode dar uma chacoalhada para rever algumas coisas. Sabe aquela coisa assim? Ano passado, eu comecei a ter uns probleminhas de saúde, refluxo, gastrite, umas coisas assim. E aí que eu fui rever a minha dieta. Eu estava numa boa ali, naquela rotininha,
caraca, né? Precisei fazer atividade física, né? Deus, melhorei várias coisas. Saiu da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Quando é que o senhor entrou na zona de conforto? Pra precisar de sair? Eu acho que... Quando é que um psicólogo entrou na zona de conforto pra ter que sair dela? Me fala. As pessoas me falam isso. Você tem que sair da zona de conforto. Eu nunca entrei nessa merda. Eu vou sair como? Você tá doido. Deixa eu te falar uma coisa, Fábio. Eu quero entrar. Fábio, Não vejo a hora de entrar. Eu vou te contar um segredo que eu sei do Gontijo, que é o seguinte. Ele tinha prometido para a esposa dele que ele não ia se ocupar mais e ele continua se ocupando mais e mais. Ele tem uma dívida com a esposa. É verdade. Eu vou cobrar ele sempre. Você tá se lembrando bem. No doutorado, eu trabalhava de domingo a domingo, estudava de domingo a domingo, aquela coisa louca. E aí ela se queixava, a gente tem que ter mais tempo para nós e tal. E a minha desculpa era, amor, doutorado me exige isso. Eu preciso, eu não dou tempo de tudo. Viu? É mentira, sabe por quê? O doutorado é mamão com açúcar, mestrado é difícil, doutorado é mamão com açúcar. Mestrado é mais difícil mesmo, eu concordo. Ela mentiu pra você 4 anos. Não é que eu menti, mas... Você era dedicado, né? Eu era dedicado, exatamente. Quem conhece fiquei sabe. 1 ano sem orientador, fiquei desorientado ali, 1 ano no programa, atrasei. Eu também, no final do processo, ela foi demitida da faculdade. Nossa, o meu se desligou mesmo e me deixou órfão. Então eu tive meus percalços, Nossa, foi bem difícil. Mas aí acabou o doutorado, aí eu comecei o outro projeto, que é a divulgação científica. Aí eu comecei o meu canal. Isso é zona de conforto? Então acaba que à noite eu estou trabalhando quase todo dia, fazendo o meu trabalho por lá. Mas aí a gente negociou de outras maneiras. Então, assim, eu acho que as coisas já deixou mais... madrugada. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, mas assim, voltando um pouquinho, eu acho osso isso, porque